Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula do nosso curso básico Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas. Nesta aula, eu explicarei para vocês como será feito a leitura da tensão de saída para que ela, de fato, fique controlada no valor pré-determinado no nosso projeto, que é de 15 volts. O jeito mais simples e barato de se fazer a leitura da tensão de saída poderia ser este cara aqui. Como eu já evidenciei numa aula passada, por vezes a tensão de saída ela é tão grande que ela não pode ser lida diretamente pelo seu sistema de controle IPWM. E desta forma, para contornar esta limitação, a gente lê a tensão de saída fazendo a leitura sobre um divisor resistivo. Então nós inserimos um R1 e um R2 de tal modo de que quando atingir a minha tensão VO especificada no projeto, fique sobre o resistor R2 uma parcela. Por exemplo, se a gente queira 15 volts e a entrada máxima daquele cara ali seja 3.5, sem que ele se queime, por exemplo. Então a gente poderia fazer o seguinte, limitar este valor, por exemplo, em 3 volts. Então nós inseriríamos um valor de R1 de tal modo que, quando chegasse em 15 volts aqui, sobre o resistor R2, nós teríamos uma tensão, por exemplo, de 3 volts. Perceba que nós temos, então, a leitura que é feita no ponto médio dos dois resistores, ela entra lá no meu bloco de controle e ela vai retornar aqui para o negativo do meu resistor R2, certo? Quando eu dou o acionamento para a minha chave S, então sai um pulso de comando aqui, entra no gate, sai no source e volta para o negativo do meu sistema de controle IPWM. O sistema de controle IPWM, eles estão aqui no mesmo referencial. E aqui nós temos um problema, porque quando nós fecharmos a chave S, perceba que eu terei um curto-circuito neste capacitor e consequentemente na minha fonte. Fechei S, aí a corrente ela vai fluir por esse caminho aqui. E fechamos um curto-circuito nesse cara e na nossa fonte. Aquele fusível ali vai abrir. Então, embora seja a maneira mais barata, mas nesta topologia, conversores do tipo Buck, ela não funciona. Ela funcionaria, por exemplo, lá numa topologia Boost, numa topologia do conversor CPIC, por exemplo. Aqui, infelizmente, ela não funciona. Uma solução seria a utilização desse cara aqui. Um sensor isolado para a minha tensão de saída. Então ele tem aqui uma espécie de um primário que a gente conecta para ler a nossa tensão de saída e ele vai gerar aqui um sinal proporcional isolado, seria o circuito secundário, e então esse circuito secundário é conectado na entrada do meu bloco de controle. É uma solução eficiente, no entanto, este cara aqui, ele acaba sendo muito caro. Se a gente olhar aqui, o preço dele, $42. É óbvio que existem soluções mais baratas, sensores de tensão mais baratas, Mas, de qualquer forma, ela será sempre mais cara quando comparada a essa solução de 2 resistores. Mas a gente viu que este cara aqui não funciona para o nosso conversor Buck, porque fecha-se um curto quando nós ligamos a chave. Então, nós temos uma solução bem criativa que é apresentada aqui. Inserindo este diodo e este capacitor,
nós temos uma espécie de clone da tensão de saída VO para este capacitor. Eu vou mostrar para vocês como que isto é feito. Se nós pegarmos esta topologia e só tomarmos a parte do nosso conversor Buck, então a gente admite que essa tensão aqui é uma tensão constante, nossa chave, diodo, capacitor, resistor e indutor. Nós teríamos este circuito elétrico aqui. Este circuito elétrico, no modo de operação contínua, apresenta duas etapas de operação. Uma para a chave ligada e a outra para a chave desligada. Este circuito à direita seria o circuito elétrico equivalente da segunda etapa de operação. Eu irei deixar disponível aqui no card para que você tenha acesso aí à aula onde eu trato sobre as etapas de operação do conversor Buck. Então, isto aqui seria a etapa 2. Fazendo o uso da lei de Kirchhoff das tensões, a malha vermelha e a malha azul, eu represento as tensões elétricas destas duas malhas por estas duas equações. Então, para a malha vermelha, fazendo este sentido horário, eu descubro que VLO é igual a menos, entre parênteses, VO mais VDO. Ou seja, a tensão do meu diodo DO mais a tensão de saída. Fazendo a malha azul, eu descubro que VLO é igual a menos, entre parênteses, VDO 100 mais VCO 100. Se eu pegar estas duas expressões, essa azul aqui e esta vermelha, e igualá-las, eu terei esta expressão aqui. Se eu admitir que estes diodos têm a mesma queda de tensão, por exemplo, 0,6 volts, 0,8 volts, 0,9 volts, se eu admitir que eles têm a mesma queda de tensão, então a gente pode dizer que VDO 100 é igual a VDO. Fazendo isso, nós teremos, depois da manipulação matemática, que VCO 100 é igual a VO. Ou seja, eu clono a tensão de saída na segunda etapa de operação para aquele capacitor. Então, eu faço uma cópia, copio o valor desta tensão para aquele capacitor ali. Então, a inserção desses dois elementos, DO100 e VO100, permite que eu leia a tensão de saída clonando ela para aquele capacitor. Então, eu venho para este circuito aqui, que é o nosso todo, a tensão deste capacitor é equivalente à tensão de saída. Eu faço aqui um divisor resistivo, R1 e R2. O negativo desse resistor corresponde ao negativo da fonte que alimenta o meu controle PWM e corresponde ao retorno aqui do meu pulso PWM, né? Então perceba que fazendo esta lógica de clonar a tensão de saída para este capacitor, tanto o meu controle IPWM e sensor estão no mesmo referencial negativo aqui, no mesmo referencial source. Então eu não terei nenhum tipo de problema, né, desta forma quando eu fechar a minha chave, tal como eu teria aqui. Eu fecharia um curto-circuito. Então esta é uma solução muito inteligente, que eu desconheço quem a propôs, mas eu trago aqui para vocês. E nós temos uma solução barata, utilizando
um diodo, um capacitor e 2 resistores, eu consigo ler a minha tensão de saída. E agora eu preciso monitorar esta tensão de saída de tal modo que quando a VO, a minha tensão de saída, atingir o valor definido no projeto, sobre este resistor deverá ter uma tensão elétrica que é de 1,65 volts. Como que eu sei desta informação? Esta informação ela está contida aqui na página 3 do datasheet do nosso circuito integrado, que já é a chave do nosso conversor buck, e com estes periféricos, este diodo, esse capacitor e esses 2 resistores, ele consegue ler a tensão de saída e controlá-la no valor especificado. Então, quando nós montarmos a nossa fonte, sobre este resistor R2, nós teremos que, quando atingirmos a tensão de saída de 15 volts, deverá surgir sobre ele uma tensão de 1,65 volts. Então, nós devemos projetar R1 e R2 de forma que, quando atingirmos a tensão de saída, VO, tenhamos sobre R2 essa tensão de 1,65 volts. No nosso projeto, nós iremos fazer R1 utilizando um resistor variável, um potenciômetro multivoltas. Então, desta forma, a gente poderá fazer um ajuste fino de tal modo a garantir que a tensão de saída ela fique travadinha no nosso 15 volts. Mas como este cara é um potenciômetro, se você regular ele num valor menor ou maior, nós teremos uma outra tensão de saída. Por exemplo, se você regular ele para 0, a nossa tensão de saída será de 1,65 volts. Mas se você regulasse ele para um valor igual a R2, vamos supor que R2 é 1K e R1 seja também 1K. Então, a nossa tensão de saída seria de 3,3 volts. Mas nós retomaremos numa aula futura, onde eu apresentarei os valores escolhidos para estes 2 resistores. O objetivo da aula de hoje foi só demonstrar a vocês como faremos para ler a tensão de saída e, com isto, garantirmos que a nossa tensão de saída seja controlada e que eu não tenha nenhum tipo de problema aí de curto-circuito, como eu teria neste caso aqui, caso eu fizesse o uso desta forma. Certo? Se você tiver algum comentário, você pode deixar aí que na medida do possível eu irei respondê-lo. Abração, Deus abençoe.